Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense neste vídeo. Tem notícia ruim, saída do Fluminense, galera tem carinho por esse jogador de fora do clássico, tem promoção no Fluminense, tem mais informações nesse vídeo também, então deixe o seu like, ative as notificações, vem comigo saber das últimas notícias do Fluminense a partir de agora. Vamos começar falando aqui sobre declaração importante de John Aras, que deu coletiva hoje no CT Carlos Castilho, e ele comentou, pessoal, sobre essa questão do Fluminense não ter vencido clássicos recentemente, e ele deu uma declaração, né, muito importante, que eu achei importante o jogador ter a ciência. O jogador tem que ter a ciência de que está jogando no Fluminense e o Fluminense precisa vencer clássicos. Vou colocar na tela para vocês aí. Do todo que conseguiu até aqui é o trabalho, não tem sido diferente e não vai ser diferente. Infelizmente por algumas circunstâncias do jogo, por lances a veces individuales, por errores colectivos, hemos acabado perdiendo los clásicos, mas no estamos cientes. Fluminense no es un time para ficar todo ese tiempo sin ganhar um clássico. Então eu acho, como falei, temos diante de nós uma oportunidade perfeita para o Fluminense voltar a vencer, classificar para essa final aqui diante do Flamengo nos outros jogos que vamos ter. Então tá aí o que falou o John Aras. É um cara super importante para a torcida tricolor, para mim o melhor jogador das Américas na atualidade, e ele pontua algo interessante, que um time como o Fluminense não pode ficar muito tempo sem vencer clássicos, e é isso aí, e nada melhor que essa partida contra o Flamengo, que é uma oportunidade para vencer. O Fluminense precisa vencer se ele quiser se classificar no Campeonato Carioca. Ele vai precisar vencer pelo menos uma partida dessas duas para avançar no Campeonato Carioca. Então, boa declaração, mostra a ciência de jogadores. Às vezes tem uns jogadores muito sem noção, não é o caso do nosso John Aras, muito ciente, ele sabe da importância de vencer clássicos, do Fluminense passar e conquistar esse tricampeonato carioca. Tem gente um pouquinho mais desconfiada, né? Desconfiante, eu diria também, para esse confronto contra o Flamengo, mas eu, particularmente, estou começando a ficar otimista, está começando a chegar perto a hora da partida, eu estou começando a ficar confiante, porque nos Fla-Flus é um ai Jesus, é ou não é? E foi assim nos últimos campeonatos cariocas. Seguimos aqui, boa sorte para o John Aras no Fla-Flu, vai ser muito importante para a gente passar do Flamengo. Gente, essa notícia aqui já não é tão legal, porque o Fluminense, por intermédio das suas redes sociais, traz a informação que o lateral direito Samuel Xavier sentiu dores na perna direita durante o treino dessa terça, dia 6. O atleta foi submetido a exames nessa quarta, dia 7, e constatou-se uma lesão no músculo da panturrilha direita. O jogador já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. Que notícia péssima, torcedor tricolor. O Samuel Xavier já demorou demais a estrear na temporada por conta de dores no joelho. Ele joga muito bem contra a LDU no jogo da volta, né, que foi a única partida do Samuel na temporada até aqui. Ele dá uma assistência linda para o John Aras, né? Ele começa a virada, né, do Fluminense contra a LDU a conquistar a Recopa Sul-Americana. E agora, não ter esse jogador como o Flamengo, um titularíssimo, e assim, muita gente, inclusive a gente fez pauta aqui sobre quem sabe o Guga está tomando a vaga na lateral direita, mas o Samuel ele volta de um jeito que a gente fala, não, realmente é por isso que o Samuel Xavier é o lateral direito titular do Fluminense. Muito volume ofensivo, ajuda na construção também. É um cara hoje que, na minha opinião, é o melhor lateral direito do Brasil e das Américas. Se o cara é o melhor do Brasil, ele é das Américas. Então, para mim, o Samuel Xavier é o melhor lateral direito da América do Sul. E esse desfalque vai ser muito sentido, por mais que o Guga
já tenha entrado na fogueira em 2023 e a gente sempre lembra disso aqui, mas a gente está falando de um cara muito bom, de um cara que é um dos líderes desse elenco, uma das referências técnicas desse time titular do Fluminense. Então, vamos aguardar a previsão de volta do Samuel Xavier, porque a gente precisava. E lesão na panturrilha é muito complicado a cicatrização, a recuperação. Eu até diria que ele está fora do jogo da volta, mas claro, eu não faço parte do corpo médico do Fluminense, mas pela minha experiência, para quem não sabe, eu sou formado em educação física, acho difícil o Samuel Xavier ficar disponível para o jogo até da volta, beleza? Então tá aí essa informação, comenta aí. Confia no Guga para jogar contra o Flamengo? Tem um histórico aí, tem a história que o Guga era flamenguista, então muita gente não curte isso. Deixe seu comentário também sobre a primeira informação da projeção de John Arias sobre o Fla-Flu. Vamos embora, porque tem mais informações nesse vídeo para você. Bora lá, porque tem informação importante que acabou de sair. Eu tô falando desse cara aí, olha a tela, o João Neto. João Neto está de partida indo para o CRB de Alagoas. Informação do Iverson Fernandes, repórter da Rádio CBN de Maceió. Ficará até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, o João Neto, que é cria de Xerém, atuou em 5 jogos e marcou 2 gols. Apesar de ser centroavante, Fernando Diniz utilizou ele também como um ponta. O Marcão também utilizou como ponta no início do Campeonato Carioca. Ele também não estava sendo relacionado, então era uma partida que já era esperada. Ele estava treinando em separado, aquele grupinho ali do Johnny Gonzalez, do David Braz. O João Neto também estava incluso treinando em separado do grupo principal. Boa sorte, garoto, que você consiga ter sequência, quem sabe voltar muito melhor para 2025. Vou mandar um abraço para o Francisco Chagas, de Chapada dos Veadeiros, para o Edival de Araruama, para o Cícero de Jardim Meriti, para o Almir de Volta Redonda, para o Assis de Manaus, para o Ninaldo Lima de Vitória da Conquista Bahia e para o Cláudio de Fortaleza, Ceará. Valeu demais, deixa o seu like, ative as notificações, comenta aí da onde que está assistindo a Central, porque a gente vai mandar um abraço para você nos vídeos futuros. Vambora! Tem mais informações do Fluminense nesse vídeo. Ó, essa informação divide a torcida, hein? Porque, segundo o Trivela, há a possibilidade de John Kennedy ser substituto de André para o Fla-Flu. A gente sabe, o André está suspenso por conta da expulsão contra o Botafogo e o técnico Fernando Diniz ainda não definiu qual caminho irá tomar. E, claro, o John Kennedy sendo titular é o caminho mais ofensivo, mas a gente sabe que tem jogadores para um caminho mais conservador, tá certo? Importante isso. Na posição do André, não tem um substituto direto, segundo a reportagem. O Fluminense pode mudar um pouco a formatação do meio ou até da equipe. Teve momentos em 2024, principalmente na Libertadores, que esse 4-2-4 deu certo, né? O que a galera fala de 4-2-4, mas não é a formação do Fluminense na partida, na forma geral. É mais quando o Fluminense ataca realmente 2 pontas, 2 jogadores por dentro. Fica caracterizado nesse momento ofensivo o 4-2-4. Mas, assim, aí já deixando a minha opinião sobre essa possibilidade que traz o Trivela de realmente o Fluminense jogar com 2 centroavantes, não funcionou contra equipes de maior qualidade. Funcionou contra o Olímpia 2 vezes por conta da fragilidade do Olímpia. Os jogos que a gente fez contra a Fortaleza, por mais que no final ganhou, aquele 1-0, foi horrível aquela partida do Fluminense. O Fluminense perde para o Vasco, toma 4-2. Contra o Inter, funciona ali no final, mas você revê a partida, o Inter perde vários e vários gols. Poderia, né, ter feito 2, 3,
se o Ener Valencia tivesse numa noite um pouquinho mais feliz. Então, essa formação, para algumas circunstâncias, é muito válida. Mas, para começar um Fla-Flu, um Flamengo que está bem, principalmente defensivamente falando, tem um bom volume de jogo, eu não sei não se é a melhor escolha. Claro, eu não sou o Fernando Diniz, e claro, você vai agradecer isso. Eu sou um pouquinho mais sistemático, eu sou um cara que não gosto muito de improvisação. Eu coloquei lá no Twitter, a galera até concordou e tal, repostou, comentou. Eu faria o simples, recuo o Martinelli, porque na minha concepção, a passagem, depois que o Martinelli sobe no Fluminense, essa passagem dele aqui, antes do final do ano passado, o Martinelli, os melhores momentos que eu tinha enxergado dele com a camisa do Fluminense, falando em rendimento, era ele de primeiro homem, ele de primeiro volante. Eu recorria a ele e o Alexander entraria ali para fazer essa volância. O Martinelli já jogou na defesa, ele com a bola no pé eu considero com mais qualidade que o André, mas a gente vai perder um pouquinho no físico, no vigor, na pegada, na imposição que o André hoje tem, e muito, tanto é que ele é um jogador de seleção brasileira. Eu faria o simples para esse confronto contra o Flamengo, até porque as duas partidas que o Fluminense fez o simples e foram importantes, que foram os jogos contra a LDU, cara, o desempenho do Fluminense foi satisfatório. O jogo lá na altitude controlou, fez o que tinha que fazer, e o jogo da volta teve sua dificuldade por ser início de temporada assim, mas a gente vence por 2-0. E não teve mudanças bruscas, aquela coisa que a gente viu no clássico no segundo tempo contra o Flamengo, ou que a gente viu contra o Botafogo agora, uma escalação totalmente desconexa da realidade, ou contra o Vasco também, que entra Ganso e Renato Augusto com o Marcelo, todo mundo junto. Então, cara, eu sei que tem muitas coisas da gente reclamar, mas quando o Fluminense jogou com a sua estrutura normal de jogo, fez jogos satisfatórios que a gente se tornou o campeão da Recopa Sul-Americana. Vamos ver o que o Fernando Diniz fará. Particularmente acho que ele vai na minha, né? Claro que ele não está levando minha opinião muito em consideração, lógico que não, muito pelo contrário, mas eu acho que ele vai no simples. Vai recuar o Martinelli e colocar o Alexander, tá certo? Deixa sua opinião sobre isso. Como que você acha que o Fernando Diniz vai escalar no Fla-Flu? Deixa aí o seu comentário. Gente, novidade rapidinho aqui para vocês, porque o Fluminense também anunciou essa mudança, porque o Caio Couto, a gente informou aqui, ele aceitou uma proposta da Portuguesa do Rio de Janeiro para treinar a equipe profissional. Ele era o técnico do Sub-20 tricolor. E agora o Fluminense anuncia o seu novo técnico. Trata-se de Rômulo Rodrigues. O treinador comandava o time Sub-17 e foi promovido ao posto. E aí, com a subida dele, o Felipe Canavan, que estava no Sub-15, assumiu também o lugar dele no Sub-17. Antes dele ser levado ao Sub-17, ele comandou o time Sub-17 na última quarta-feira, quando o Flu venceu o América por 1-0 na Copa do Brasil. Eu informei isso aí também da vitória do Flu. Então é um técnico que está sendo promovido. Eu particularmente não conheço o trabalho do Rômulo Rodrigues para falar, ele merece, não merece, mas teve algumas críticas nas redes sociais sobre essa promoção aí do Rômulo Rodrigues. A torcida não curtiu muito não. Então a galera que está acompanhando mais a base aí a fundo, que conhece, não se agradou com essa promoção. Mas assim, quem sou eu para falar do Rômulo Rodrigues? Vamos ver nas competições Sub-20 se realmente ele vai conseguir executar o bom trabalho. Conhece o trabalho do Rômulo? Tem algo para dizer? Comenta aí nesse vídeo, que você vai agregar bastante aqui no nosso canal. Então, meus amigos, era isso. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.